Vamos lá, vou tirar o óculos que tá dando reflexo. Voltamos com a segunda parte dessa aula, desse bate-papo sobre dolo eventual e culpa consciente. Então agora, o que eu quero explicar para vocês? A segunda fase do procedimento do júri. Então o procedimento do júri ele é um procedimento previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Pessoal, só vai ser julgado no procedimento do Tribunal do Júri ou no procedimento do júri crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Quais são esses, professora? Homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio ou à automutilação e o crime de aborto. E é claro que se eu tiver outros crimes conexos com esses que eu acabei de dizer, que são os dolosos contra a vida, esses conexos são arrastados para o Tribunal do Júri. Muito bem. O procedimento do Tribunal do Júri, ele começa no artigo 406 do Código de Processo Penal. A partir do 406, atenção, quem vai fazer a OAB, né, segunda fase, cuidado. A partir do 406, você já vai fundamentar a sua resposta à acusação. Então, se você viu que é um caso de júri, 406 de cara, tá? E aí nós temos todo o procedimento a partir do artigo 406. Chega no momento final do procedimento, da primeira fase do procedimento do júri, porque ela é dividida em duas fases muito bem delimitadas. Quando a gente chega na última fase, no último momento da primeira fase, o juiz tem que tomar uma decisão. Não é uma sentença, é uma decisão. Então ele pode pronunciar, significa tem autoria, tem materialidade e eu vou mandar para o Tribunal do Júri. Ele pode impronunciar, aí ao contrário, não tem prova suficiente de autoria ou não tem prova suficiente de materialidade e ele não manda para júri. É quase que uma espécie de arquivamento. Depois nós temos a absolvição sumária, que tem vários pontos, aí a gente precisa de uma outra aula para falar dela, tá lá no 415. E por fim, pessoal, nós temos a possibilidade da desclassificação, ou seja, lá o juiz ele tá analisando ali o processo e ele entende que não se trata de um crime doloso contra a vida, e sim de outro crime doloso ou de um crime que não seja aí da esfera do Tribunal do Júri, certo? Então, atenção! O que aconteceu nesse caso do júri que eu tô contando para vocês? O juiz analisou todo o procedimento e entendeu pelo 413, ou seja, pela pronúncia. Olha, tem autoria, tem materialidade, né? Ele entende aí uma autoria de dolo eventual e pronuncia o réu. A segunda fase, pessoal, do plenário do júri, ela é muito importante. Porque o que acontece? Apesar do advogado poder recorrer e ganhar, né, a mudança dessa decisão de pronúncia, nesse caso, apesar do recurso, a pronúncia foi mantida e o júri, então, passa para a segunda fase, tá bom? O que acontece nessa segunda fase? Nessa segunda fase, o Tribunal do Júri ele precisa ser composto de 7 jurados, que vão representar a sociedade do município, da comarca, né? Que representam ali o povo. Porque esse tipo de crime doloso contra a vida, desde quando a nossa Constituição existe, eles entendem que seria de competência dos seus próprios pares julgar o réu. Muito bem. Para que se instale, né, a sessão de julgamento, nós precisamos de, no mínimo, 15 jurados. Nesse caso, nós tínhamos o número, regra, que é de 25 jurados. Então, tendo 25 jurados, as coisas são muito melhores, né? Porque as coisas podem acontecer com mais normalidade. Quando os jurados estão lá, os 25, abre-se o julgamento através de um pregão feito pelo oficial de justiça e a defesa, pessoal, pode fazer até 3 recusas injustificadas, ou seja, não precisa justificar. E a acusação também, 3 renúncias ou 3 recusas, né, injustificadas. Que recusa que é essa, professora? A recusa do jurado, né? Por alguma estratégia,
o advogado, o promotor, ele entende que aquele jurado, aquela jurada não cabe, né, nesse processo, nesse julgamento. Muito bem. Nesse caso, nós tivemos as 3 recusas da defesa, depois acho que 2 ou 1 recusa do Ministério Público, foi instalada a sessão, agora tendo os 7 jurados já sentados devidamente. O juiz, ele vai fazer a exortação, ou seja, o momento que os jurados vão ter que fazer, exortação não, perdão, vão fazer o compromisso, né, de bem julgar a causa. A exortação é o cumprimento ao juiz, tá? Então ele vai fazer a promessa, né, o jurado vai prometer que vai julgar a causa de maneira imparcial, que não tem parentesco com o réu, nem com a vítima, com nenhum interessado, certo? E depois começam os debates. Como nós temos apenas um réu, nesse caso, a defesa, a acusação tem 1h30 e a defesa 1h30. Se a acusação decidir ir para a réplica, ela teria mais 1 hora. E se a defesa decidir ir, aí se ela, né, se tiver réplica vai ter tréplica, obviamente 1 hora. Cuidado, se não tiver réplica pelo Ministério Público, não haverá tréplica, certo? E o que me chamou a atenção nesse julgamento? Primeiro, a presença maciça de acadêmicos de direito, né, interessados exatamente, não só no fato em si, mas na discussão. Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos de trânsito. E nós tivemos aí uma presença maciça dos acadêmicos, que estavam prestando bastante atenção, e nós tivemos uma discussão ética entre o Ministério Público e a defesa.